Isso. Boa noite a todos. Bom poder estar na casa do Senhor mais uma vez para louvar a Ele, a celebrar ao nosso Senhor Jesus, você que está aqui presente e você que está aí celebrando ao Senhor na sua casa através da internet. Nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Estamos vivendo ainda um tempo de muitas restrições, né? Mas louvamos a Deus porque estamos bem, estamos todos aqui e vamos celebrá-lo. Jesus Cristo é aquele que transforma as nossas vidas. Se você ainda não teve uma experiência com Jesus, pode ter certeza que quando você encontrá-lo, você tiver experiência com ele, ele vai transformar a sua vida. O Senhor mudou a nossa vida, mudou a minha vida, mudou a vida de todos vocês e pode mudar a vida de qualquer outra pessoa que o busca e que o adore. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Aleluia. Mudaste minha vida. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço.
Senhor, de tua presença. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Aleluia. Vem andar comigo. Louvado, Pai. Seja louvado o teu santo nome, meu Deus, porque com o Senhor a nossa vida é transformada sempre, meu Deus. Não nos deixe andar sozinhos, Senhor. Caminhe conosco sempre, Pai, porque sem o Senhor a vida não tem sentido. Vem, Senhor, derramar sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre aqueles que estão te celebrando em casa neste momento, através da internet, o teu Santo Espírito, e caminhe com cada um, ó Deus, ao lado de cada um. Louvado seja o Senhor Jesus, amém. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, Senhor. Venha, ó Deus, venha, ó Deus. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Ó Deus, enche este lugar com o teu Santo Espírito. Enche este lugar com a tua graça, com as tuas misericórdias. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos, ó Deus,
Te damos glória, todo louvor, toda honra seja dada ao Senhor Jesus, que é digno de toda adoração e todo louvor, ó Deus. Todo poder pertence a Ti. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Te damos honra, Te damos glória, Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Você pode erguer suas mãos e dar honra e glória Teu ao é nosso o Senhor. poder, Só Ele tem poder, só Ele é digno de toda adoração. pra sempre, Mais uma vez te damos honra, te damos glória. te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, Deus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui, os irmãos podem se sentar, sedentos para ouvir o que Deus tem a dizer aos nossos corações, sedentos para ouvir a voz do Senhor. É uma alegria muito grande estar na casa do Senhor, poder louvar o Teu santo nome, poder reencontrar os irmãos. Dá uma olhadinha aí para quem está do seu lado, dá um tchauzinho para quem está perto de você, para quem está lá do outro lado também. Dê um sorriso com os olhos, porque não pode tirar uma máscara, então você sorri só com os olhos. Isso. A palavra do Senhor diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mesmo em tempo de pandemia, nós conseguimos manter a união, porque não é um vírus, não são as circunstâncias que vão impedir a nossa comunhão em Cristo Jesus. Amém? É muito bom estar na casa do Senhor e ver que, como nós sempre dizemos, a obra não para. Muitos irmãos têm se dedicado e aqui é um resultado da dedicação dos irmãos que têm vindo aqui à igreja. A parte ali de fora está quase concluída, né? Deus tem abençoado a vida do irmão João, o irmão Daniel, o irmão Emilson, Marco Antônio também tem ajudado, Juscelino, enfim, vários irmãos têm vindo aqui no final de semana, em pleno sábado de manhã, dedicado parte do seu tempo para que quando nós venhamos aqui no domingo ou quando as atividades retornarem totalmente, nós encontremos um ambiente melhor do que aquele que nós já tínhamos. Então, Deus abençoe a vida desses irmãos. A escada ali já está praticamente quase concluída. E tem ali também, quem chegou aqui pôde ver corrimão instalado ali para que nós possamos melhorar a segurança daqueles que acessam o templo. Glória a Deus. Deus é bom demais, né? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por nossa comunidade. Vamos falar sobre os aniversariantes. Tem alguns irmãos fazendo aniversário essa semana. Tem a irmã Vanete, a Michele, mais quem? Luiz Antônio, o Vitor e a Laura se casaram essa semana. Deus os abençoe. Mas quem? Eu tenho que olhar para cá porque ali eu sou meio ceguinho, não consigo ver. A Débora, a Ésila. Isso. Heitor está fazendo 40 anos de casado, glória a Deus. Deus te abençoe, ministro. Não está aqui hoje, mas tenho certeza que está acompanhando a gente virtualmente. Irmãos, muito embora os irmãos tenham acabado de se sentar, eu gostaria de, nesse momento, nós fizéssemos um momento de oração. Antes da dedicação de bens e vidas, coloque diante de Deus a sua vida. Nós passamos um tempo adverso. Nós precisamos orar. Nós vivemos tempos difíceis em que poucas pessoas têm se dedicado à oração.
A palavra de Deus diz que a oração é quando nós conversamos com Deus, nós estabelecemos esse diálogo com Deus. Oração é algo de intimidade com Deus. E nós muitas vezes temos negligenciado isso. Pessoas muitas vezes têm vivido a sua vida indiferente da oração, indiferente da leitura bíblica. Por isso, nesse momento, eu gostaria que você esquecesse de tudo o que está acontecendo lá fora, de qualquer compromisso que você tem essa semana, e abaixasse sua cabeça e orasse nesse momento. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei o que você tem passado, não sei quais dificuldades você tem vivido, mas nesse momento eu quero orar com você. Quero que você também ore ao Senhor. Coloque-se diante de Deus, coloque a sua família diante do altar, separe esse momento precioso de oração. Coloque o seu trabalho, a sua vizinhança, a sua vida espiritual, sua vida financeira, seus relacionamentos de maneira geral, coloque tudo isso diante do Senhor. Coloque também como pedido de oração pela vida do nosso pastor Washington, que teve uma pequena infecção na região da prótese, mas já foi medicado, está em repouso em casa, aguardando essa regressão dessa infecção. Coloque também a vida do nosso pastor como motivo de oração nesse momento. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, como igreja de Cristo. Tua palavra diz que onde estiverem reunidos 2 ou 3 em Teu nome, ali o Senhor estaria. Por isso nós acreditamos que o Senhor se faz presente em nosso meio, ó Pai. Por isso nós recorremos ao Senhor em oração, pedindo que o Senhor tome em Tuas mãos tudo aquilo que temos vivido, tudo aquilo que temos passado, em nossa demanda familiar, nosso trabalho, nossa vizinhança, nos estudos. Ó Deus, eu não sei o que cada um traz aqui de preocupação, de felicidade, de anseio, mas o Senhor conhece os corações, ó Pai. Toma em Tuas mãos cada pedido feito aqui, ó Pai. Toma em Tuas mãos cada oração que está sendo entregue com sinceridade de coração ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa mostrar a Tua glória na vida de cada um, ó Pai, para que possamos de fato aprender e entender que precisamos depender do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, faça com que a nossa fé aumente em Ti, ó Pai. Não nos deixe sair daqui da mesma forma como entramos, mas que a Tua palavra preencha os nossos corações, ó Pai. É isso que nós Te pedimos. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, cada pessoa que estará fazendo aniversário essa semana. Esteja também com a vida do nosso pastor, o pastor Washington, de toda a equipe pastoral, que o Senhor continue cuidando do nosso pastor, assim como o Senhor já tem feito. O Senhor tem demonstrado a sua graça, a misericórdia, o seu poder e a sua cura na vida dele, ó Pai. Que o Senhor permaneça fiel a essa situação, ó Pai. Nós acreditamos e confiamos que o Senhor é um Deus de vitória, ó Pai. Nós acreditamos na Tua libertação e na Tua cura em nossas vidas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos continuar louvando ao Senhor com a equipe de louvor, e você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, você pode depositar aqui, ou você que está em casa pode fazer também, como você já sabe, através do PicPay, através de transferência bancária ou até mesmo através de depósito. Devolver ao Senhor parte dos recursos que Ele nos dá é um privilégio, não é uma obrigação, não é o dever, não é o que a gente faz com pesar, mas nós fazemos isso com alegria, reconhecendo que parte daquilo que nós devolvemos é uma ação voluntária para glorificar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta o meu coração, como a
assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Quão alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. e as lutas Vêm tentando me afastar de ti. Viés e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Jesus, queremos permanecer com o Senhor sempre, ó Deus. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti.
Amém. Nós precisamos do Senhor. E o Senhor fala a nós através da sua palavra, a Bíblia, que é a palavra de Deus. E hoje, o segundo domingo de dezembro, é comemorado o Dia da Bíblia. Dia da Bíblia, o dia da palavra de Deus. Então, guarde isso no seu coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela quer falar ao seu coração. Deus quer falar ao seu coração através da palavra dele. Por isso nós estamos aqui, continuamente, anunciando as verdades da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Esse texto narra quando Jesus acalma uma tempestade. Esse texto fala muito aos nossos corações, porque nos ensina sobre como estar diante de uma tempestade. Fala sobre a nossa fé. E através dela, Jesus nos ensina algumas lições preciosas. E diz assim o texto: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça no travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Amém? Viver com Jesus deveria ser algo fascinante. Deveria ser algo extraordinário. Jesus, ele subverte a ordem de todo o sistema lógico e óbvio do seu tempo, das circunstâncias e dos que estavam com ele. Ao longo do texto, a gente vai conseguir perceber isso claramente, e você, se é um leitor atento da Bíblia, já deve ter percebido isso. Jesus, ele inicia seu ministério, chama os seus discípulos, começa a curar as pessoas, a libertar as pessoas, e num determinado momento, como narra o Evangelho de Marcos, ele entra no barco e quer ir para outra margem do lago. Esse lago é um lago muito grande, mas não é um lago como a gente imagina, um laguinho pequeno, muito parecido com alguns rios que se tem na Amazônia, em que você está numa margem e não consegue ver a margem do outro lado. Um rio gigantesco. Aqui, esse lago era da mesma forma. Alguns historiadores dizem que era comum, de uma hora para outra, acontecer tempestade nesse lago. E Jesus está ali com seus discípulos, e ele chama alguns deles para ir para outra margem. E o interessante é que, quando Jesus chama os seus discípulos para ir para outra margem, ele automaticamente já está começando a fazer uma seleção ali. Se você observar no Evangelho de Mateus, esse texto, o que precede esse texto, é aquela passagem em que alguns falam: Senhor, eu quero te seguir. Aí Jesus fala: olha, as raposas têm seus ninhos, as aves têm o seu lugar para ficar, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não. O outro fala: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro eu tenho que resolver um problema aqui. E Jesus explica como era difícil segui-lo.
No Evangelho de Mateus, o que precede esse texto é justamente esse contexto, em que seguir Jesus é algo extremamente complicado, para dizer o mínimo. E quando Jesus chama os seus discípulos para entrar com ele no barco, Jesus automaticamente os separa da multidão. Jesus faz isso porque não tem como ter um discipulado, um aprendizado íntimo com o mestre, estando no meio da multidão. Não tem como você aprender com Jesus se deixando guiar pela multidão. Jesus chama os seus discípulos e os separa da multidão. E por que ele faz isso? Porque na multidão, nossas características, o que nós somos, acaba sendo desconfigurado pela multidão. Eu tive a oportunidade, como policial, de presenciar, de estar em manifestações, trabalhando, em manifestações em que eu vi pessoas fazendo coisas que, se tivessem sozinhas, nunca fariam. Nunca fariam. Mas porque se camuflavam no meio da multidão, o seu comportamento individual era descaracterizado. Existe um conceito chamado efeito manada. Eu já falei algumas vezes dele aqui. Em situações de crise, em situações, por exemplo, como pandemia que a gente vive hoje, em situações de calamidade, algumas empresas se comportam dessa forma, alguns países se comportam dessa forma. Qual é o efeito manada? O que todo mundo está fazendo? Deu pandemia, deu problema. O que todo mundo está fazendo? Eu vou fazer o que todo mundo está fazendo. Por quê? Por que eu vou fazer o que todo mundo está fazendo? Porque se der problema, está todo mundo no mesmo problema. Se der certo, deu certo para todo mundo. Mas se as pessoas, se a multidão, o efeito manada está fazendo alguma coisa e eu faço diferente, se der errado, poxa, eu deveria ter ido com todo mundo. Se der certo, beleza. Mas a tendência natural é seguir o efeito manada. Por isso Jesus separa os seus discípulos da multidão, para que ele não siga o curso, para que ele não siga o pensamento da maioria, o pensamento da manada, o pensamento da multidão. E deixa eu te dizer uma coisa, se você quer ser um discípulo de Jesus, se você é um seguidor de Jesus, se você se auto-intitula cristão, você precisa se distanciar da manada. Você precisa se distanciar da multidão. O seu comportamento não pode ser um comportamento de manada. Não pode ser um comportamento de multidão. Poxa, pastor, então quer dizer que eu tenho que virar um monge? Eu tenho que separar um lugar exclusivo para mim, porque eu não posso conviver com as pessoas? Não, não significa isso. Romanos 12:2 diz que nós devemos transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. Vejo pessoas que acabam seguindo o efeito manada em diversas áreas da vida e acabam se desconfigurando. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele quer saber sobre a individualidade de cada um. Ele quer saber sobre o pensamento de cada um. Porque na terra onde a multidão estava, era um lugar totalmente seguro. A terra onde a multidão ficou era um local estável. Mas quem segue Jesus não pode ficar refém de uma estabilidade. Quem segue Jesus não pode ficar refém de uma vida confortável. Não pode ficar refém de uma vida de aparências. Por isso Jesus chama os discípulos para atravessar o lago, para ir para outra margem, para enfrentar as águas. Um lugar inseguro, um lugar instável, e um lugar que, na mentalidade do primeiro século, na mentalidade dos judeus daquele tempo, o mar significava as forças inimigas, significava as potestades inimigas. Eu fiz o meu TCC em teologia justamente em Apocalipse 13. E se você observar em Apocalipse 13, o que sai do mar em Apocalipse 13? Uma besta. A besta surge do mar, porque mar é um ambiente hostil.
O mar é um ambiente em que não há segurança. É um lugar de caos. Na mentalidade do povo judeu do primeiro século, quando ele lembra do mar, quando ele lembra das águas, ele vai lembrar do caos, de insegurança. Mas é justamente para esse lugar que Jesus chama os seus discípulos. O lugar em que não há estabilidade alguma. O lugar onde eles estão sujeitos às intempéries do tempo, do vento e do mar. Portanto, se você se auto-intitula cristão, você precisa se distanciar da multidão. O seu pensamento não pode ser um pensamento de multidão. Seu pensamento não pode ser conduzido por qualquer mídia que seja. Seu pensamento não pode ser conduzido por qualquer pensamento ideológico que seja. Seu pensamento, suas atitudes, suas ações não podem ser conduzidos por qualquer onda do momento, mas sim deve ser conduzida pelo Mestre, que te convida a entrar no barco. Te convida a entrar num barco de uma aparente instabilidade, mas é para esse lugar que o Mestre está te chamando. Quando Jesus chama os seus discípulos à individualidade, automaticamente a gente percebe que essa individualidade, ela se revela. A individualidade, ela se revela não num tempo de bonança, mas se revela num tempo de adversidade. Tanto é que quando você vai casar, você promete o quê? Amar e respeitar só na saúde? Não, é na saúde e na doença. Por que quando você vai casar você tem que prometer isso na frente de todo mundo? Porque na adversidade as pessoas revelam quem elas são. Então, ao longo do tempo, as pessoas tiveram que, ao casar, provar ali, falar para todo mundo, olha, vou amar, respeitar na saúde, na doença, na pobreza, e na pobreza, porque é difícil ficar rico, então a gente fica só na pobreza mesmo. E por aí vai. Tem que provar, tem que falar para todo mundo, porque a adversidade revela quem a gente é. E Jesus quer saber aonde está a nossa fé. Mas isso não vai acontecer num tempo de bonança. Isso não vai acontecer quando está tudo tranquilo, quando está tudo estável. Isso vai acontecer em momentos de adversidade. Por isso, Jesus chama os seus discípulos para esse lugar. Um lugar de adversidade. Um lugar inseguro, como o mar. Jesus entra com seus discípulos no mar, na água, e vem uma forte tempestade. E a tempestade era tão forte que o texto diz que as águas entraram no barco. Agora você imagina a situação. A água entrando no barco, seus discípulos ali, muitos eram pescadores experientes. Jesus chama os seus discípulos para ir, atravessar, vem uma tempestade e Jesus está dormindo. Como a gente comentou no grupo lá da juventude, Gabi teve uma iniciativa muito legal de a gente fazer um estudo bíblico a partir do texto do Evangelho de Lucas, do Evangelho de Lucas. Nós começamos esse estudo no dia 7, segunda-feira, e vamos concluir no dia 24. Então, todos os dias nós estamos lendo a Bíblia, juntos, um motivando o outro, criamos um grupo específico. Então, tem a galera lá, tá se motivando, tá lendo, tá estudando, e a gente vai vendo, vai sendo mutuamente abençoado. E a gente percebe que, quando a gente está diante do texto, quando a gente está diante do texto bíblico, ele se revela a nós. O texto, Deus usa o texto para se revelar a nós. E nesse grupo, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de todo dia, todo mundo falar o que aprendeu desse texto. Qual é a lição que tirou do texto. Todo dia tem um capítulo para ler. Mas isso só acontece, essa intimidade, essa individualidade, só pode acontecer para aqueles que estão dispostos a caminhar com Jesus. Quando a gente fez o grupo, eu falei, olha, não vou ficar aqui fazendo reflexão para vocês todo dia, não. Não adianta eu fazer reflexão. Você quer reflexão? Você acha na internet.
Nossa, pastor, que isso? Não, é verdade, que a reflexão, olha lá na internet sobre o assunto que você quiser. Mas não é isso que vai te fazer crescer. O que vai te fazer crescer é você buscar a Deus na sua individualidade. Você pode ouvir pregação o dia inteiro na internet, Spotify, onde você quiser. Mas se você não estiver diante do texto, orando, lendo o texto, pedindo a revelação, você não vai ter intimidade com Deus. Você ficar se alimentando de pregador de internet, você vai ter intimidade com o pregador da internet. Não estou fazendo aqui, não estou dizendo que você não deve ouvir pela internet, tem sido bênção, eu ouço, é edificante. Mas você precisa ter o seu relacionamento individual com Deus. Por isso, a gente coloca lá no grupo esse resumo do que nós temos aprendido. E aqui, Jesus chama os seus discípulos, e no meio da tempestade, Jesus está dormindo. Aí a gente colocou lá no grupo, esse texto está em Lucas, aí a gente comentou no livro de Lucas, Jesus faz várias curas, vai curando um monte de gente, e depois vem esse texto da tempestade. Aí alguém até comentou, Dudu comentou, né? Poxa, Jesus fez um monte de coisa legal para todo mundo, mas quando chegou na vez dos discípulos, Jesus estava dormindo. E o texto ainda é enfático, dizer que Jesus dormia com travesseiro, para mostrar que realmente ele estava dormindo. O texto bíblico tem hora que ele te deixa algumas situações claras para que você entenda o que realmente está acontecendo. Lembra de Abraão, quando Deus fala assim, olha, pega teu filho. Já estava bom, já dava para entender, pega teu filho e sacrifica. Ele ia entender, com certeza. Mas Deus fala assim, ó, pega teu filho, teu único filho, a quem você ama. Percebe? Então o texto, quando diz que Jesus estava dormindo e com o travesseiro, é para mostrar que Jesus estava muito tranquilo com a situação que estava acontecendo. Muito embora os seus discípulos estivessem apavorados, Jesus estava tranquilo. Porque a tempestade que acontece do lado de fora, necessariamente não tem que acontecer do lado de dentro. A tempestade que acontece do lado de fora, necessariamente não tem que acontecer do lado de dentro. Por isso que Jesus descansava. Mas os seus discípulos estavam no meio de duas tempestades. Uma tempestade externa e uma tempestade interna. Tanto é que, quando eles chegam diante de Jesus para pedir auxílio, eles poderiam chegar para Jesus e falar, Senhor, acorda aqui, já passou por alguma tempestade antes? É porque a gente está com uma dificuldade aqui? Então, você tem alguma experiência para ajudar a gente nisso? Não. Poderiam falar, Senhor, o que a gente faz numa situação como essa? Eles não falaram isso. Olha o seu texto aí, o que diz? A partir do versículo 38, na parte B. Os discípulos o acordaram clamando, Mestre, não te importa que morramos? Ou seja, a gente está morrendo aqui, está passando por essa situação e você não se importa com a gente? Porque quando você é um discípulo de Jesus e ele te afasta da multidão, ele te chama à sua individualidade, quando vem um tempo de adversidade, ela revela o que está no seu coração. Os discípulos começaram a ver Jesus de uma outra forma. Colocaram o caráter de Jesus em xeque. Duvidaram de quem ele era. Senhor, você não se importa com a gente? Isso só aconteceu porque o medo tomou conta do seu coração. Enquanto Jesus estava preocupado com a fé deles, eles não entenderam que o Mestre estava com eles, mesmo em meio à tempestade. O medo fez com que eles sofressem uma amnésia. O medo fez com que eles esquecessem de quem ele era, de quem Jesus era, e de tudo aquilo que ele tinha feito na vida deles, das curas que ele fez, dos milagres que ele havia feito. Nós vemos hoje pessoas que estão há 200 anos na igreja, pessoas que dizem que servem a Deus,
Mas quando chega um tempo de adversidade, a primeira coisa que fazem é questionar a Deus. Como se Deus só fosse Deus em tempo de bonança. Como se Deus só fosse Deus em tempos de águas tranquilas. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Não importam as circunstâncias, Deus continua sendo Deus. Não importam as adversidades. E eu não quero aqui menosprezar a situação que você tem vivido. Se eu digo isso, não digo por mim, eu digo porque a palavra está dizendo. E eu confio na palavra, porque aquele que morreu na cruz fez isso. Enquanto estavam matando, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E é na autoridade de Jesus que ele nos ensina que não importa o tempo que nós estejamos vivendo, não importa o tipo de pandemia ou qualquer outra coisa que estejamos vivendo, nós não podemos deixar que as situações mudem a nossa percepção do nosso mestre. A situação não pode mudar a nossa percepção do Deus que a gente serve. A nossa situação financeira não pode mudar a nossa percepção do Deus que a gente serve. Uma doença não pode mudar a percepção de quem a gente serve. Uma morte, por mais dolorosa e sofrida que seja, não pode mudar a nossa percepção do Deus que a gente serve. O medo, ele faz a gente esquecer quem Deus é. O medo faz até a gente esquecer o que Deus já fez na nossa vida. Parece que Deus tem que ficar provando, dia após dia, que Ele é Deus na nossa vida. Parece que Deus tem que chegar todo dia com um currículo para a gente falar aqui, ó, o que eu já fiz na sua vida. Para que a gente não se esqueça. O medo pode estar no mundo, mas ele não pode estar no nosso coração. Os discípulos foram tomados de um medo tão grande que eles esqueceram quem Jesus era. O medo é um sentimento humano, normal e natural. Mas o problema não é o medo, é o que nós vamos fazer com ele. Diante de uma situação de perigo, nós, como animais que somos, temos no mínimo duas opções. Ou a gente paralisa de medo, o medo tem esse potencial de paralisar, e a gente não sabe o que faz, fica paralisado, em estado de choque. Ou então a gente foge, em desespero, sem saber para onde está indo. E essas duas ações são prejudiciais quando o medo se apodera da nossa vida. Foi legítimo o medo deles, mas o que eles fizeram com o medo revelou a individualidade de cada um. Quando o medo passa a moldar a nossa vida, passa a moldar a sua vida, você passa a ter a segurança como um Deus. Muitas pessoas acabam buscando ter segurança em todas as áreas da vida. Uma segurança na área da saúde, uma segurança, enfim, na área financeira. E a segurança passa a ser o Deus da pessoa. O ambiente seguro é um ambiente em que é o ambiente venerado. Mas Jesus me ensina que se eu quero ser discípulo dele, eu não tenho que venerar a segurança. Eu não tenho que cultuar uma segurança de qualquer área da minha vida. Muito pelo contrário. O que eu tenho que fazer é entrar no barco, tendo a consciência de que no barco as ondas são fortes. Podem inclusive entrar no barco, mas eu não tenho que olhar as circunstâncias. Tenho que olhar quem está no barco comigo. O escritor Max Lucado escreveu que o medo nunca escreveu uma sinfonia ou um poema. O medo nunca fez um tratado de paz. O medo nunca curou uma doença. O medo nunca libertou uma família da pobreza ou um país da intolerância. O medo nunca salvou um casamento, nenhuma empresa. A coragem fez isso. A fé fez isso. Por isso que no final do texto Jesus pergunta sobre a fé deles.
Por isso que no lugar do medo, o que Deus quer colocar em nosso coração é fé. Vivemos 2019, logo no início, com algumas tragédias, mortes de pessoas conhecidas, mortes no Flamengo, Brumadinho, e todo mundo torcendo para 2019 passar logo. Vem 2020, vem 2020, vem 2020 e veio a pandemia. Agora está todo mundo torcendo para 2020 passar logo e vir 2021. Não importa o tempo, pode ser 20, 21, 22, 50. A nossa esperança não pode estar no tempo, na segurança, no que tempo... Não, é o tempo, quando o tempo passar as coisas vão melhorar. Não é o tempo passar que as coisas vão melhorar, mas é o Deus que nós servimos. Nós devemos tirar os olhos das circunstâncias e do tempo e focar em Cristo. Porque quanto mais nós focamos no tempo e nas circunstâncias, mais a nossa fé é enfraquecida. Não bastasse o coronavírus, outro dia eu fui ver, estava um negócio de um fungo aí também, né? A gente não pode ficar se alimentando de circunstâncias para que nós tenhamos uma vida feliz. A gente não pode depender da notícia, da televisão, do site, para que nós tenhamos uma vida feliz, para que nós possamos ter segurança, para que nós possamos ter paz. A nossa paz não vem do telejornal, nem das notícias do WhatsApp. A nossa paz vem do Senhor. E quando nós não olhamos para isso, quando nós não estamos atentos a isso, nós corremos um grande risco de olhar para Jesus e não ver quem Ele realmente é. Por isso que esse texto é fascinante. Deus mostra o seu poder. Jesus mostra quem Ele realmente é. Se você observar, aqui no capítulo 4, o texto que a gente leu, Jesus mostra que Ele tem poder. Ele faz isso dominando as forças da natureza. Ninguém podia fazer isso. E ninguém pode fazer isso se não for o próprio Deus. Jesus, Ele acalma a tempestade. Jesus acalma os ventos. Jesus tem poder sobre as forças da natureza. Alguém aqui tem esse poder? Alguém que você conhece tem esse poder? Alguém pode fazer isso? Ninguém. Mas Jesus tem esse poder. E não bastasse esse poder que Ele tem sobre a natureza, se você ler o capítulo 5, vai falar sobre o endemoniado gadareno. Jesus mostra que Ele tem poder sobre as forças do mal. O texto mostra não somente o poder e o domínio de Deus, mas mostra a nossa insuficiência, a nossa fraqueza e a nossa dependência de Deus. Os pescadores experientes não puderam fazer nada diante de um mar, diante de águas revoltosas, mesmo sendo experientes. O capítulo 5, quando fala sobre o endemoniado gadareno, no versículo 4 diz que ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Ninguém podia segurar ele. Mas Jesus vem, pergunta para ele, qual o seu nome? Ele diz, Legião, porque somos muitos. E Jesus vem e liberta aquele homem. E aquele homem que ninguém podia segurá-lo, mais adiante o texto diz, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre as forças do mal. E se você continuar lendo o texto, você vai ver a partir do capítulo 21, ainda no capítulo 5, que Jesus tem poder de cura. Jesus tem poder sobre a doença, porque uma mulher do fluxo de sangue chega para ele, toca nele, e ela é curada. Logo após isso, vem um homem chamado Jairo, que era o dirigente de uma sinagoga. Inclusive, Jesus estava indo na casa de Jairo quando a mulher o interceptou. Tocou nele. E no caminho, a mulher, a filha de Jairo, morreu. Jesus chega no lugar, chega na casa. O
texto diz que eles estavam lamentando. E Jesus faz uma pergunta. Por que todos, a partir do versículo 39, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas doente. E no versículo 40 diz assim: todos começaram a rir de Jesus. E o final você já sabe. Jesus ressuscita aquela criança. Porque o Deus que a gente serve tem poder sobre a natureza. O Deus que a gente serve tem poder sobre as forças do mal. O Deus que a gente serve tem poder de cura. O Deus que a gente serve tem poder para ressuscitar. Nós não servimos a um Deus de faz de contas. Nós não servimos a um Deus que está simplesmente preso a acontecimentos do Antigo Testamento, a acontecimentos do primeiro século. Não, nós cremos num Deus que é vivo. Nós cremos num Deus que tem poder. Nós cremos num Deus que pandemia, coronavírus é fichinha para Ele. Mas isso não é problema para Deus. É problema para a gente. Porque Ele quer saber onde está a nossa fé. Ele quer saber de você onde está a sua fé. Ele quer te chamar à individualidade. Quer te tirar da multidão. Para que você, de fato, se revele a Ele. Abra o seu coração a Ele. E diga a Ele tudo o que está no seu coração. Para que aí sim, Ele venha e mostre o seu poder na sua vida. Os discípulos não faziam ideia de quem eles estavam servindo. No versículo 41, eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles entraram no barco com Jesus, mesmo sendo discípulos, sem saber quem ele era, sem saber realmente quem Jesus era. Talvez você esteja nessa mesma situação dos discípulos, servindo ano após ano, vindo à igreja, mas sem ter um relacionamento profundo com Deus, sem ter um relacionamento íntimo com Deus, sem ter um relacionamento que, diante de uma tempestade que acontece do lado de fora, mesmo servindo a esse Deus, não consegue ter paz do lado de dentro. Por isso, nessa noite, Deus colocou essa palavra para que você pudesse saber que o Deus que você serve é o mesmo Deus de ontem, de hoje e continuará sendo eternamente. Você não serve a um Deus de faz de conta. Deus quer saber onde está a sua fé. Se a sua fé está na multidão, você faz o que todo mundo faz, a sua opinião é a opinião que todo mundo tem. Se as suas ações, as suas decisões são cadenciadas pelo medo, se são moldadas pelas circunstâncias, se são moldadas pelo que a mídia diz, se é moldada pelo que vão pensar de você. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Se eu fosse guiar minha vida pelo que vão pensar de mim, eu não teria chegado onde eu cheguei. Olha que eu não cheguei em muita coisa não, mas tenho muito orgulho de quem eu sou e de onde eu estou. Quando eu tomei algumas decisões na minha vida, graças a Deus eu não levei em conta a opinião de ninguém. Graças a Deus. Mas simplesmente o que Deus queria para a minha vida. Quando eu queria entrar na polícia, todo mundo: você é louco, tá maluco? Não, rapaz, faz isso não. Você é tão inteligente, dizem, né? Esperto, para que você vai fazer isso? Vai fazer algo melhor. Como cristão, então, nossa, mas por que você serve a Deus? Mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Rapaz, mas você é jovem, você não sabe aproveitar a vida. Mas o que é aproveitar a vida? É sair, pegar um monte de mulher, encher a cara, não lembrar nada no outro dia? Isso é que é aproveitar a vida? Vocês não sabem quanto que eu ouço isso. Vocês não sabem quanto que eu ouço isso. Nos mais variados ambientes. Só que se você se deixar moldar pelo que vão pensar de você, se você ficar buscando autoafirmação,
que é algo típico lá da juventude, pertencimento, grupo. O adolescente, ele precisa disso, ele tem sentimento de pertencimento, ele faz o que a maioria está fazendo para ele pertencer àquele grupo. Isso é um comportamento típico de adolescente. Mas se você entrar na vida adulta e isso não estiver bem resolvido, você vai continuar com esse comportamento. Você vai se deixar guiar pelas circunstâncias. A onda do momento é fazer isso, então vou fazer isso aqui. Esse grupo aqui faz isso, então vou fazer isso aqui. Mas o que Jesus mostra aos seus discípulos é que eles não devem se guiar pelas circunstâncias. Passamos agora um período eleitoral. Tanto de pessoas chegaram para mim e falaram, não, compartilha esse candidato aqui, não precisa falar nada não, só compartilha. Vocês não têm noção. Com vocês também provavelmente deve ter acontecido. E não teria nenhum problema eu compartilhar, porque eu tenho minhas opiniões, enfim. Mas eu entendo que dentro daquilo que eu vejo como, de alguma certa forma, sendo uma influência para as pessoas, eu não queria que essa influência servisse para condicionar o voto para A, B, ou C ou D. Por isso, não compartilhei nada de político especificamente. Porque se a gente deixar algumas circunstâncias que não tem nada a ver, a gente vai reproduzindo. Se deixar, a gente vai tendo conversas com pessoas que não tem nada a ver. E eu tenho visto pessoas têm chegado para se aconselhar, seja em relação a casamento, seja em relação a namoro, circunstâncias profissionais, dizendo que algumas coisas começaram bem simples, bem nada a ver, bem não tem problema, não, todo mundo faz. E com o passar do tempo isso se transformou no grande perigo do seu casamento, do seu namoro, da sua vida profissional e para a sua vida espiritual. Por isso, Jesus questiona aos seus discípulos: onde está a sua fé? Onde você tem colocado a sua fé? Nas circunstâncias? No momento? Na estabilidade do seu trabalho? Na sua saúde? Na sua força? Onde você tem colocado a sua fé? Baixe sua cabeça. Feche os seus olhos. Faça essa pergunta de forma sincera no seu coração. Onde você tem colocado a sua fé? Para te ajudar a responder essa pergunta, que você vai responder a você mesmo, com toda a sinceridade do seu coração, observe onde você tem gastado o seu tempo e o seu dinheiro. Onde você tem colocado o seu tempo? A que você tem se dedicado? No seu dia de 24 horas, você gasta 8 horas dormindo. E o restante? Onde você tem gastado o seu tempo? Onde você tem gastado o seu dinheiro? Onde você tem colocado a sua atenção? Quando as águas começam a entrar no barco, para onde você olha? Quando o vento começa a soprar, quando as águas começam a bater, como que você chega diante de Jesus? Mestre, você não se importa comigo? Você não está vendo o que eu estou passando? Como você se apresenta diante de Jesus, diante das adversidades? Como o seu coração se comportou durante essa pandemia? Você pode estar pensando, pastor, você não sabe o que eu passei. Você pode estar pensando, pastor, Deus, Ele se preocupa quando eu fico com medo? Não. Deus não entra em crise com a sua crise. Ele sabe que nós vamos ter medo, mas Ele quer saber onde está o nosso coração. Deus não entra em crise com a nossa crise. Existem momentos de dúvida, existem momentos de incerteza, e Deus sabe que nós passamos e vamos passar por isso, mas Ele quer saber
como nós vamos reagir a isso? Se é duvidando do seu poder, se é duvidando daquilo que Ele pode fazer, ou se é crendo que Ele é um Deus todo-poderoso, que tem poder sobre a natureza, que tem poder sobre as forças do mal, que tem poder para curar, que tem poder sobre a morte. Afinal de contas, Ele venceu a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Por isso nós cremos nele. Faça essa pergunta para você mesmo e seja sincero no seu coração. A palavra de Deus nos ensina que quando nós vamos partilhar a ceia, o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coloque-se diante do tribunal em que você é o seu próprio juiz. Você irá analisar a sua vida. Se apresente diante de Deus. Peça a Deus que você tenha fé, independentemente das circunstâncias. Peça a Deus que você não seja refém do medo, que suas ações não sejam guiadas pelas circunstâncias, não sejam guiadas pelo medo, não sejam guiadas pela opinião da maioria, mas peça a Deus que as suas decisões sejam sempre pautadas naquilo que Ele tem para a sua vida, aquele que pode acalmar a tempestade, pode conduzir a sua vida, pode acalmar a tempestade da sua família, pode acalmar a tempestade de alguma doença, pode acalmar a tempestade no seu trabalho, pode trazer cura, libertação e vida onde quer que você esteja. Por isso, creia nesse Deus, se derrame diante dele. Coloque sua vida diante do Senhor. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para nos colocarmos diante do Senhor, porque nós não queremos ser moldados por nada, a não ser pela Tua palavra, ó Deus. Não deixe que as circunstâncias nos tirem o foco do Senhor. Não deixe que o medo desfigure quem o Senhor é em nossas vidas. Não deixe que a opinião da multidão, que esse efeito manada, nos empurre para um lugar distante do Senhor. Ó Deus, não deixe que a segurança seja o nosso Deus. Ó Deus, independentemente se o vento sopra forte, se as águas estão entrando no barco da nossa família, se os ventos estão batendo forte na nossa profissão, na nossa vida profissional, se os ventos estão batendo forte na vida dos nossos filhos, ó Deus, nos ensine a descansar no Senhor. Nos ensine a seguir o Teu exemplo e confiar na Tua provisão. Não em uma espera passiva, mas sim numa espera ativa, em que a nossa fé é forjada, a nossa fé é moldada, crendo que o Senhor é Deus. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Tenha misericórdia de nossas vidas. Não deixe que a situação nos molde. Fortaleça a nossa fé no Senhor, ó Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus complete essa palavra no seu coração. Que cada dia mais, independentemente das circunstâncias, a sua fé esteja firmada e alicerçada em Cristo, aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, cura
Glória a Deus. Estamos chegando ao final de mais uma celebração. Que você possa refletir sobre tudo que foi ministrado aqui, através da palavra lida, a palavra apresentada e a palavra cantada. Que Deus faça com que tudo que foi dito aqui reverbere ao longo de sua vida, ao longo de sua semana. Amém? Então, como diz uma frase que eu gosto muito, por mais vida que se tenha no culto, nenhum culto substitui o culto da vida. Por isso eu disse que estamos chegando ao final da celebração, não do culto, porque o culto continua. Então, que Deus continue te abençoando ao longo do culto que você vai ter durante a semana. O culto que é o culto da sua vida. Amém? Vamos então terminar essa celebração cantando e celebrando ao Senhor. Lembrando que no próximo domingo estaremos aqui mais uma vez reunidos, a partir das 18h30, celebrando o autor da nossa fé. Ao longo da semana também temos um grupo de oração na terça-feira, um grupo de estudo na quinta-feira também, tudo online, e além dos núcleos que estão espalhados por aí, virtualmente na Grande Vitória. Deus nos abençoe. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos celebrar quem tem poder sobre o pecado. O seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Reina de justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o
levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Obrigado, Pai, porque nós somos livres no Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja e nos dê uma semana de paz, a tua presença. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Amém. Aplauda ele, só ele é digno de tua adoração e teu louvor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glorificado seja o Senhor. Amém. E a semana que vem tem mais. Que Deus abençoe a todos. Amém.